Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra do Senhor lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Hoje o trecho da pregação vai ser Romanos 8, do versículo 18 ao versículo 25. A palavra do Senhor diz: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Um professor de medicina de Harvard, chamado Jerome Groopman, escreveu um livro chamado Anatomia da Esperança, onde ele fala a respeito da importância que nós devemos ter diante da doença. Segundo ele, para os seus pacientes, a esperança foi tão importante quanto os remédios que ele prescreveu. Ele diz que a esperança é uma coisa tão vital como o oxigênio que nós respiramos. E no livro dele, ele define esperança de uma maneira bem genérica, quando diz que esperança é o sentimento elevado que experimentamos quando vemos na nossa mente o caminho para um futuro melhor. E esse é um conceito muito comum acerca da esperança, e até pode ser uma coisa boa em determinadas situações, como num jogo de futebol, por exemplo, em que o time mais fraco ele entra com a esperança de que vai ganhar do time mais forte. Mas no final das contas, esse tipo de esperança é muito fraco e no final das contas não vai resistir diante das questões importantes da vida. Mas a esperança bíblica é de uma natureza completamente diferente. A esperança bíblica não é apenas um pensamento positivo genérico de que talvez no final tudo vá dar certo. Mas a esperança que nós temos na palavra de Deus, ela espera por coisas certas, por coisas que são conquistadas por Jesus Cristo, foram conquistadas por Ele na cruz. Nós esperamos no Deus da esperança, como diz Romanos 15, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, como também nos diz na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo. Então Deus nos salvou por uma viva esperança, e a Bíblia deixa bem claro, inúmeras vezes, que a garantia de que as coisas prometidas por Deus acontecerão é o próprio Senhor. E a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. A esperança cristã, como diz o autor de Hebreus, é a âncora da nossa alma, porque ela está firmada em Deus. E Deus nos dá estabilidade em meio às tribulações da vida. Nessas últimas pregações, nos últimos domingos, fomos abençoados com as pregações do Jaércio, e nós temos visto como que nós devemos viver como cristãos em meio a tribulações e sofrimentos. E na última pregação, o Jaércio falou um pouco a respeito da esperança que nós temos em Cristo de um futuro glorioso, quando nós vamos receber plenamente a nossa herança. Então eu queria aproveitar a deixa do Jaércio para a gente examinar esse trecho do capítulo 8 de Romanos, que muitos chamam de a carta magna da esperança cristã. E Paulo vai tratar aqui exatamente dos dois temas que a gente já vem tratando nessas últimas pregações. Ele vai falar de sofrimento em meio às tribulações e de esperança. Dos versículos 18 a 25, Paulo vai nos mostrar que as coisas que nós devemos esperar, elas nos ajudam a passar pelo tempo de sofrimento. Acompanhem comigo lá no versículo 18. Paulo diz: Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que seria sofrimento no tempo presente? Quando Paulo fala
desses sofrimentos, ele não está se referindo apenas àqueles sofrimentos, aquelas provações que as pessoas passam por causa da confissão delas em Jesus Cristo, como uma perseguição, por exemplo. Mas sofrimento aqui engloba todo tipo de sofrimento: morte, doenças, luto, fome. Os comentaristas falam que a palavra que Paulo usou para sofrimento aqui engloba tudo isso e também faz referência ao sofrimento que a própria criação tem, como fica claro no versículo 20, onde Paulo diz que a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou a humanidade, mas também amaldiçoou a própria criação. É só você ver lá em Gênesis 3, do versículo 17 ao versículo 19. E desde a queda, nem o homem, nem a criação cumprem o propósito para o qual foram criados por Deus inicialmente. Por isso que a gente vê mortes, por isso que a gente vê doenças e todo tipo de coisa que gera sofrimento na humanidade. Mas para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que são salvos através de Cristo, há sim a esperança de um futuro glorioso quando toda essa criação será libertada da corrupção. E é isso que Paulo quer que a gente veja aqui. A esperança que nós temos em Deus. Ele atiça a nossa fé para que a gente creia naquilo que certamente ocorrerá, para que a gente espere por essas coisas, pelas promessas de Deus. Como Calvino disse, a esperança dessas coisas futuras torna leve o que antes parecia pesado e breve e momentâneo o que antes parecia durar para sempre. E nesse trecho de Romanos 8, Paulo vai nos lembrar dessa esperança ao falar de duas coisas específicas: a ressurreição e a renovação da criação. Eu queria inverter a ordem do texto aqui e tratar primeiro da ressurreição. Veja comigo lá no versículo 23. Paulo diz: Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Infelizmente, muitos cristãos têm negligenciado a doutrina da ressurreição. Muitos cristãos professos nem acreditam mais nisso. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos há um tempo atrás e perguntaram para aquelas pessoas que se diziam cristãs se elas realmente acreditavam que depois de morrer o seu corpo físico ia ressuscitar. E metade dos que responderam disseram que não acreditavam naquilo. Só que tem um problema muito sério aí. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, diz que se você nega a ressurreição dos mortos, você nega a ressurreição de Cristo. As duas coisas são inseparáveis. E se você nega a ressurreição de Cristo, a sua fé é vã, não serve para nada e você ainda está debaixo da maldição do pecado. Então a ressurreição de que Paulo vai falar aqui não é uma crença secundária do cristianismo. Sem ela, tudo que a Bíblia ensina fica sem sentido. É como você comprar um carro sem motor e achar que não tem importância, né? Você pagou aquele preço altíssimo do carro, mas ele só veio com uma pecinha faltando, e justamente o motor. A crença na ressurreição é exatamente esse ponto central da palavra de Deus. Mas a nossa esperança é de que, se Cristo ressuscitou, também nós que estamos unidos a Ele vamos ressuscitar. Por isso que Paulo fala, lá no versículo 23, que nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque nessa esperança da ressurreição, nós somos salvos. E aqui nesse trecho, nós temos um clássico exemplo daquilo que a gente vem falando em várias pregações a respeito do reino de Deus, do já e do ainda não. Já temos algumas promessas que foram compradas por Jesus Cristo, conquistadas por Ele na cruz, e outras promessas ainda não temos, apesar de que elas já foram conquistadas por Cristo. E aqui, quando Paulo fala de adoção de filhos, talvez você ache estranho, porque ele fala que nós estamos aguardando a adoção de filhos. Quando lá, no versículo 16 desse mesmo capítulo 8, ele fala que nós já somos adotados na família de Deus. Mas aí há a questão do já e ainda não. Você já foi adotado na família de Deus, sim,
Mas essa adoção ainda não está completa. Ela vai acontecer quando você ressuscitar. É isso que Paulo fala, aguardamos a adoção de filhos, vírgula. Ele explica a redenção do nosso corpo. Quando nós morremos, a nossa alma vai para o céu, quando a gente já vai estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, livres do pecado com os nossos irmãos que partiram antes de nós. Mas a Bíblia não coloca o céu, esse estado intermediário entre a morte e a ressurreição, como o destino final dos cristãos. Por isso, muitos dizem que, para nós cristãos, o estado intermediário é tanto de bênçãos quanto de expectativas. É claro que é muito melhor do que estar aqui. É claro que é muito melhor estar no céu sem o corpo. Mas a bênção ainda é provisória e incompleta, porque existe mais por vir, há mais do que simplesmente a vida após a morte. Existe a ressurreição. E é pela ressurreição do nosso corpo que nós devemos ansiar, porque nós fomos salvos nessa esperança. Sem o corpo, o ser humano não é completo. Paulo fala lá na segunda carta dele aos Coríntios que ele não anseia ser despido, ficar sem o corpo, mas ele aguarda pela redenção do corpo dele. Por isso que a obra de Deus, ela engloba todas essas coisas. Deus não se interessa apenas em salvar almas, mas ele salva o indivíduo inteiro. Sem o corpo, nós não somos completos. Eu peço que vocês abram a palavra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Existe aí um texto clássico a respeito da ressurreição dos cristãos. É um capítulo longo, a gente não vai olhar todo ele, obviamente, mas a gente precisa olhar para alguns pontos. Primeira carta de Paulo, do capítulo 15, veja lá o que ele diz no versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então a morte veio por um homem, Adão. Todos que estão ligados a Adão morrem. Mas todos aqueles que estão ligados a Cristo vivem. E o Novo Testamento deixa mais uma vez claro que uma das garantias que nós também ressuscitaremos é justamente a ressurreição de Cristo. Quando você vê aqui as palavras primícias, Cristo é as primícias, indica que ele é a primeira parte da colheita. E no Antigo Testamento, esses primeiros frutos das colheitas, eles eram levados perante os sacerdotes e eles abençoavam a colheita, pedindo que Deus abençoasse para que fosse farta. E certamente Deus abençoou a Jesus Cristo, que é as primícias, ele aceitou o seu sacrifício, Jesus ressuscitou e logo todos aqueles que estão unidos a ele também serão ressurretos, mostrando que a colheita vai ser farta. Lá em Colossenses, no primeiro capítulo, nós lemos que Cristo é o primogênito dentre os mortos. E nós que somos seus irmãos, vamos também ressuscitar. O próprio Cristo garantiu lá em João 14, 9, dizendo que, porque eu vivo, vocês também viverão, falando para os seus discípulos. E a outra garantia de que isso realmente vai ocorrer, como se não bastasse a garantia de Cristo ter ressuscitado, como se não bastasse a garantia de que o próprio Deus jurar pelo próprio nome, nós temos a garantia de toda a Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Porque nós também já temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos. E nós sabemos que a obra que Deus começou em nós através do Espírito Santo, ele vai completar. Por isso que muitas vezes a palavra fala que o Espírito Santo, ele é a garantia da nossa herança. Lá em Efésios, no capítulo 1, Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. E herança aqui se refere a todas as promessas do Senhor. São garantidas pelo próprio Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo que começou uma obra no seu coração, você que crê em Jesus Cristo, quando o Espírito Santo iniciou regenerando o seu coração, fazendo com que você nascesse de novo, você tem a garantia de que você vai ser glorificado também. Pelo próprio Espírito. Romanos 8, 11 diz:
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Pensem nisso, o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito que ressuscitou Jesus, já trabalha em você, te garantindo uma vida de santidade agora, e ele vai transformar você no futuro, ressuscitando cada um de nós que cremos no nome de Jesus. Mas como é que vai ser isso? A gente gosta de esperar por coisas, mas a gente gosta de saber detalhes. A palavra de Deus não dá exatamente todos os detalhes, mas ela dá alguns detalhes que já nos deixam muito satisfeitos. Lá em 1 João nós lemos que ele fala, né? Sabemos que quando Jesus se manifestar, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. E Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21, diz que Jesus, quando vier, na segunda vinda, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então agora, o nosso corpo é chamado de humilhação, por quê? Por causa dos resultados do pecado, por causa dos sofrimentos, por causa da dor, por causa da morte, por causa da doença. Mas na ressurreição, teremos um corpo de glória como o corpo de Jesus Cristo. E nessa carta de Paulo, primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dar alguns detalhes aqui. Do versículo 35 ao 38, ele vai dizer que o nosso corpo vai ser semelhante ao que nós temos hoje, mas diferente. Seremos nós. Quando a semente for lançada, o nosso corpo for lançado na morte, ele é lançado, e quando ele ressurge na ressurreição, seremos nós ainda, como uma semente jogada e uma planta que cresce. É aquela semente, é daquela planta, a planta cresce, tem as suas semelhanças e tem também as suas diferenças. É o que Paulo fala a respeito do nosso corpo. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 42, acompanhem comigo. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. E semear aqui é no sentido de sepultar mesmo. Nós vamos ser sepultados em corrupção. No nosso corpo com doença, com morte, mas na ressurreição nada disso vai haver. Nós seremos ressuscitados em incorrupção. Nenhuma decadência vai poder nos tocar de novo. Paulo continua dizendo, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. E quando ele fala de desonra é porque é desonroso você ver uma criação de Deus, alguém criado à imagem e semelhança de Deus ser baixado à sepultura. Corpo sem beleza, sem vida, isso incomoda demais, não só nós cristãos, mas todos. E nesses dias a gente tem visto notícias e mais notícias de pessoas morrendo por causa de um vírus. Isso é uma coisa desonrosa. Mas na ressurreição, o corpo novo dos filhos de Deus será revestido de glória. Ele vai ressuscitar em poder. É isso que Paulo nos promete aqui. Paulo continua no versículo 43 dizendo que o nosso corpo é semeado na fraqueza, mas vai ressuscitar em poder. Aqui, o nosso corpo está sujeito às consequências da queda. E mesmo aqueles que são mais jovens, que muitas vezes se gabam de ter uma saúde ótima, não sabem o que é, na verdade, ter uma saúde perfeita. Mesmo que seja um resfriado, uma gripe, isso é fruto da queda. Mas na ressurreição, todos os sinais de fraqueza, de velhice, vão desaparecer. Paulo fala no versículo 44, semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E aqui tem uma expressão, corpo espiritual, que faz muita gente entender tudo errado, achando que, na verdade, o nosso corpo na ressurreição não vai ser um corpo físico. Mas como a gente já viu, o nosso corpo vai ser semelhante ao de Jesus. E Jesus fez questão de mostrar que ele era de carne e osso. As pessoas tocaram nele. Ele comeu com seus discípulos. A palavra traduzida aqui por espiritual, na expressão corpo espiritual, é pneumáticos, a palavra grega. E a ideia não é a ideia de algo que é imaterial, não físico. E quando Paulo fala de corpo natural, ele usa a palavra psíquicos.
E tem um trecho na própria carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 2, que ele usa exatamente as mesmas palavras. Ele fala que o homem natural não aceita as coisas do espírito, e depois ele diz que o homem espiritual julga todas as coisas. E ele usa as palavras aqui psíquicos para homem natural e pneumáticos para homem espiritual. E é claro que a diferença entre esses dois homens não é que um tem corpo e outro não tem, mas a diferença é que um é guiado pelo Espírito Santo e o outro ainda é guiado pelos seus impulsos naturais, é escravo do pecado. Então, da mesma maneira, quando Paulo fala aqui de corpo natural, ele está se referindo ao corpo da era presente, o corpo que ainda é manchado pelo pecado. E ele fala que o nosso futuro corpo será diferente, será um corpo espiritual, por quê? Porque ele vai ser plenamente governado pelo Espírito Santo, sem nada, nenhum resquício de pecado. E é necessário que nós tenhamos o nosso corpo transformado para nós podermos participar do reino de Deus. Por quê? Porque se não for dessa maneira, nós não poderemos herdar o reino de Deus. É o que Paulo fala no versículo 50, quando ele diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E carne e sangue aqui, no contexto, a gente pode ver que Paulo usa um paralelo falando de corrupção, dizendo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, essa segunda parte da frase explica o que Paulo quer dizer. O contraste, mais uma vez, não é entre aquilo que é físico e aquilo não físico, mas é entre o físico, que é corruptível, o nosso corpo agora, e aquilo que é incorruptível, no caso aqui, o reino de Deus. Por isso que quando Cristo voltar, os mortos ressurgem, eles têm o seu corpo redimido, e aqueles que estarão vivos na vinda de Cristo precisarão também passar por uma transformação. Eles vão ser revestidos em glória também, da mesma maneira. Por quê? Porque a corrupção não pode herdar a incorrupção. Irmãos, isso é uma coisa gloriosa. Quando a gente pensa em tudo isso, em como será o nosso corpo, pensando na ressurreição e pensando que a morte vai ser derrotada para sempre, eu imagino que quando nós todos estivermos com Jesus Cristo, com o nosso corpo redimido, nós todos vamos lembrar desse trecho maravilhoso de Paulo no versículo 54, quando ele diz: "E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" Nós veremos as promessas de Deus no nosso próprio corpo glorificado. Tudo isso se cumprindo pelo poder do Espírito Santo. Paulo quer que você pense nessas coisas, na redenção do corpo. Tenha esperança, espere por isso. Mas as coisas não acabam por aí. O plano de Deus não engloba apenas a ressurreição. Na nossa herança tem uma coisa mais... Tem várias coisas, na verdade, guardadas. Mas uma delas é o que Deus prometeu, que Jesus prometeu lá em Mateus 5, quando disse que bem-aventurados os mansos, por quê? Porque herdarão a terra. Mas a gente sabe que essa terra também está cheia de corrupção e pecado. O efeito do pecado nela. Cheia de corrupção. Ela está desajustada também. E ela precisa ser restaurada. E um trecho que é muito interessante, que mostra que o que Cristo fez na cruz foi muito mais do que salvar almas, está lá no trecho de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 19 e 20. Paulo diz: "Aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus." Então, pela obra dele, ele reconciliou todas as coisas. Não apenas almas, mas ele reconciliou almas, ele garante a redenção do corpo, ele reconciliou todas as coisas no céu e na terra. Ele está falando aqui da criação, toda a criação vai ser redimida. A terra que nós vamos receber, que nós vamos herdar, vai ser uma terra renovada. Veja comigo lá no nosso trecho de hoje da pregação, em Romanos 8,
Veja o que ele diz, o que Paulo fala a partir do versículo 19, falando como que a criação aguarda por essa redenção também. Paulo diz no versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Paulo personifica a criação de Deus, angustiada, esperando pela redenção dos filhos de Deus. Ela também tem essa expectativa quando os filhos de Deus receberem a glorificação final nos seus corpos. A criação também vai ser liberta da maldição. Vocês já perceberam que a humanidade e a terra estão intimamente ligadas, tanto na maldição, lá em Gênesis 3, quanto aqui na sua libertação, em Romanos 8. Esse mundo vai se beneficiar da salvação plena dos filhos de Deus, porque também vai ser liberto do cativeiro da corrupção. E assim como com o nosso corpo ressurreto, que a gente não tem exatamente todos os detalhes de como vai ser, a gente também não tem todos os detalhes de como vai ser essa terra renovada, mas a gente tem alguns detalhes. A gente sabe, por exemplo, que vai haver continuidade entre essa terra e a nova terra, porque está explícito aqui em Romanos 8. É essa criação que geme, não é outra criação que vai ser feita, essa vai ser jogada fora. Essa criação que quer ser libertada. O teólogo Herman Bavinck sugeriu que a continuidade entre essa terra e a nova terra vai ser parecida com o que acontece com a lagarta e a borboleta. Vai ser diferente, ela vai ser gloriosa, mas ela vai ser a mesma criação. Depois você pode dar uma olhadinha no terceiro capítulo da segunda carta de Pedro, e você vai ver o que Pedro diz ali, que assim como Deus purificou a terra com o dilúvio nos tempos de Noé, quando Cristo voltar, essa terra também vai ser purificada, mas com fogo. E ele diz que a terra e as obras que nela existem serão limpas de todo o pecado. E aí Pedro encerra esse trecho dizendo, no versículo 3 do capítulo 3, que nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E tanto nesse versículo, quanto em Apocalipse 21, vi um novo céu e uma nova terra, o termo grego usado para novo, referindo-se à novidade do cosmos, é a palavra grega kainos, e não a palavra neos. A palavra neos significa algo que é novo no tempo e na origem, não existia, passa a existir. Mas kainos, que é a palavra que Pedro usa, a palavra que João usa em Apocalipse, significa algo que é novo na qualidade, algo que é renovado. E é por isso que Deus diz em Apocalipse 21:5 que ele faz novas todas as coisas, ele renova todas as coisas. O pastor Edward Turnsey diz que o mundo no qual nós entraremos, na parúzia de Jesus Cristo, por essa razão, não é outro mundo. É este mundo, este céu, esta terra, ambos, porém, já passados e renovados. Serão estas florestas, estes campos, estas cidades, estas ruas, este povo que constituirão o cenário da redenção. No momento, eles são campos de batalha, cheios de luta e dor pela consumação ainda não realizada. Então eles serão campos de vitória, campos de colheita, onde da semente que foi semeada com lágrimas, os molhos eternos serão ceifados e trazidos para casa. Isso é maravilhoso, irmão. Paulo quer que você pense nisso. Anseie pela sua redenção, anseie pela redenção dessa terra. E quando tudo isso acontecer, a gente vai ganhar, porque isso, redenção do corpo, renovação da terra, ainda nenhuma dessas coisas é a coisa mais importante que nós vamos receber na nossa herança. Mas o que há de mais precioso na nossa herança é que nós teremos o próprio Deus habitando conosco, sem qualquer tipo de impedimento causado pelo pecado. Quando João tem aquela visão da Nova Jerusalém descendo
ele diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Quando isso acontecer, quando o céu e a terra se unirem, quando tudo for renovado, nós teremos Emanuel, Deus conosco, realmente e definitivamente conosco. Nós vamos estar na terra renovada e no céu ao mesmo tempo, porque o céu é onde habita o Senhor, e Ele estará sempre conosco. E aí todos os vestígios do pecado removidos, e os céus e a terra se unindo para sempre. E aí a gente tem também o cumprimento daquela profecia de Abacuque 2,14, de que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E João continua dizendo que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Imaginem, irmãos, a gente desfrutando da comunhão plena com o nosso Senhor, com o seu povo, com a sua criação. Não vai haver mais brigas, ansiedade, nem vírus, nem afastamento dos irmãos por causa de quarentena, nem frustrações, nem sofrimento, nem morte. Porque lá, nessa cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e todos nós contemplaremos desimpedidos a sua face. Esse era o objetivo inicial de Deus, que conhecêssemos o Senhor profundamente e o adorássemos. E esse é o maior benefício que todos nós teremos na nova terra, nos novos céus, com o nosso corpo redimido. E nada vai se comparar a isso. Então, irmãos, olhar com esperança para todas essas coisas certamente vai nos ajudar a passar pelos tempos de sofrimento e tribulação como os tempos que temos vivido. Olhar, saber que aqui não é o fim, as coisas não se encerram aqui com frustração, com morte. Nada vai se comparar à glória que nos aguarda, à nossa herança. Mas daí Paulo vai terminar esse trecho de Romanos 8, lá no versículo 25, dando um alerta para a gente. Ele diz: se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, o fato de você ansiar, de você esperar por essas coisas, não deve se confundir com ansiedade, com impaciência. Você quer muito aquilo, mas você espera no Senhor, sem impaciência. Calvino diz que a esperança traz consigo a paciência. Portanto, trata-se de uma apropriada conclusão, falando aqui do texto de Paulo. Qualquer promessa do Evangelho referente à glória da ressurreição desaparecerá se não passarmos nossa vida presente a suportar com paciência a cruz e as tribulações. Foi exatamente a primeira pregação do Jaércio nessa quarentena, a pregação em Tiago. A gente deve passar por tudo isso com esperança, crendo no Senhor, para que o fruto dessa tribulação tenha realmente efeito em nossa vida, ele apareça, a nossa fé vai ser purificada, se nós passarmos por tudo isso confiantes no Senhor, com paciência. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a esperança cristã, ansiar por essas coisas, esperar por elas, não deve nos levar à inércia, não deve nos deixar passivos agora. Pelo contrário, o ensino de todas essas coisas, além de ser de benefício para nós em momentos de sofrimento e tribulação, também nos motivam a viver de maneira abundante para o nosso Rei aqui e agora. Tanto que naquele trecho de Paulo, na primeira carta aos Coríntios que eu li a respeito da ressurreição, depois de Paulo falar dessa maravilha do corpo ressurreto, ele encerra no versículo 58 dizendo o seguinte: portanto, tendo em vista tudo que vocês aprenderam agora, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então essa ideia de, porque a ressurreição é a vida que conta, agora a gente vai só esperar, não vale a pena a gente polir um navio que está afundando, como muitos falam. Não, pelo contrário, Paulo usa essa doutrina da ressurreição justamente para nos incentivar na obra agora. Seu trabalho em Deus não é em vão.
seja no anúncio do Evangelho, seja na busca da santidade em todas as áreas da sua vida, na igreja, na família, no trabalho, nos estudos, tudo que você fizer para o Senhor com esperança é cheio de significado para Deus. E, meus irmãos, que todas essas coisas que a gente aprendeu hoje também nos incentivem a mostrar às pessoas que não conhecem o Senhor qual é a nossa verdadeira esperança. Diferente do mundo que tem falsas esperanças em tantas coisas, confiando no homem muitas vezes, a nossa esperança é de uma natureza completamente diferente, porque nós temos um Deus que já disse que todas as coisas cooperam para o nosso bem e nós já temos por certo todas essas coisas gloriosas, a redenção do nosso corpo, a renovação da terra e a habitação do Senhor Deus conosco para sempre, sem qualquer impedimento. E a gente não tem nem ideia de como isso vai ser. A gente pode imaginar um pouco, mas vai ser muito mais do que a gente pode pensar. Eu gostaria de encerrar com... Nesses dias eu li a última página das Crônicas de Nárnia e após uma passagem em que alguns personagens morrem, o Lewis nos brinda com um trecho que eu creio que se encaixa perfeitamente na nossa condição futura quando Deus consumar o seu plano de redenção. Ele diz o seguinte, é só você trocar Nárnia pelo planeta Terra aqui. Este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história, que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós temos essa firme esperança de que a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor terminará. E é tão bom meditar nessas coisas. A gente olha hoje, Pai, com tanta incredulidade muitas vezes, vendo o pecado na nossa própria vida, vendo os efeitos do pecado na nossa sociedade, passando por tribulações. Mas obrigado, Pai, porque temos a promessa de que o Senhor é o nosso bom pastor, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e nós podemos olhar lá para frente. O Senhor já adiantou para nós o que acontecerá certamente, porque a nossa esperança não é apenas um pensamento positivo, mas a nossa esperança cristã espera por coisas absolutamente certas e prometidas pelo Senhor, que não pode mentir. E nós aguardamos, Senhor Deus, a vinda de Jesus Cristo. Nós ansiamos com paciência pela redenção do nosso corpo, pela redenção dessa criação e por habitarmos, Senhor, sem qualquer impedimento do pecado, com o Senhor para sempre, te adorando, sendo eternamente gratos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, o nosso culto termina aqui. Que Deus abençoe o domingo de vocês. Aproveitem bem para a honra e glória do Senhor.